Em busca de um sistema alternativo de produção, a integração lavoura-pecuária-floresta, também conhecida por ILPF, surge como uma prática sustentável conciliando diversas atividades econômicas, como produção de grãos, de fibras, de madeira, de energia, de leite ou de carne em uma mesma área. Esse sistema diminui impactos ambientais e minimiza os riscos de perdas econômicas por eventos climáticos ou por condições de mercado devido à diversificação dos produtos. Existem diversas formas de implantação que abrange a lavoura-pecuária-floresta, e cabe ao produtor a escolha do melhor sistema de acordo com as necessidades de sua propriedade. Para visualizarmos melhor a ILPF, visitamos a Fazenda Nelson Guerreiro, localizado no município de Brotas, em São Paulo. Fomos recebidos pela proprietária Maria Fernanda, que em parceria com a Embrapa Pecuária Sudeste de São Carlos, implantou esse sistema. Na entrevista, a seguir, podemos conferir o relato da proprietária sobre suas experiências. Gostaria de agradecer você, Fernanda, pela oportunidade de estar aqui. E também começar com as nossas perguntas, né? Quais as dificuldades encontradas, né, para a implantação desse tipo de sistema? Bom, a maior dificuldade encontrada foi o manejo de formigas, né? A princípio a gente não tinha o conhecimento de como manejar, e daí nós erramos. E, na verdade, o que foi mais difícil foi o que a gente tinha menos informação e conseguia pegar as informações. E qual é o principal motivo pela escolha do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta? O primeiro motivo que fez com que a gente optasse por esse sistema foi a diversidade que a gente poderia ter numa mesma área de receita. Então a gente gostou do sistema, quis implantar, foi para poder ter lavoura, poder ter floresta, poder ter a pastagem numa mesma área. Para a escolha tanto da espécie arbórea quanto da forrageira, inclusive da espécie animal, quais critérios você usou? Mercado. Certo. Você observou, tanto nas três culturas, nos três tipos de cultivo, alguma diferença na produção, na produtividade, um aumento de produtividade ou um decréscimo da produtividade, indiferentemente de qualquer um delas? Então, a gente notou no eucalipto, né, um desenvolvimento maior dele, do componente arbóreo, por causa do efeito de bordadura, né, que ele tem menos competição por luz, por nutrientes, por água, então ele tem um crescimento maior, isso a gente já notou em comparação com um plantio convencional. A gramínea, o que a gente pôde notar, porque agora que nós estamos entrando com gado, né, com uma quantidade maior de número de gado, no inverno, com geada, ela continua verde, né, ela não dá aquela seca que ela dá onde não tem a influência do componente arbóreo. Em que momento é recomendado que se implante cada uma das culturas, por exemplo, a do eucaliptus separadamente da cultura agrícola e da cultura pecuarista? Vai depender muito da situação. Por exemplo, se você encontra um pasto degradado, é interessante, e você quer trabalhar com a pecuária, então é interessante você fazer o quê? Você entrar com a lavoura e o eucalipto na mesma época, manejar essa lavoura, daí esse tempo que você está manejando essa lavoura, colhendo e plantando de novo uma lavoura, esse eucalipto está ganhando um diâmetro em que o gado possa estar entrando no sistema, e por último você faz a semeação da forragem. Daí, nessa situação, em outra situação, se você não tem uma pastagem degradada e você quer implantar esse sistema, então você já pode, o pasto já está lá e você põe as árvores. Existe uma estimativa assim, do custo
né? Um custo de implantação inicial, assim, uma dificuldade relacionada a uma dificuldade financeira mesmo em relação à implantação? Então, porque o custo de implantação, tudo que você vai investir tem um custo e geralmente ele é alto. Mas hoje existem linhas do governo federal, que é a linha ABC, que financia esse tipo de implantação, com carência, com prazos grandes para pagar. E aqui na sua fazenda, qual é o principal objetivo, né? A finalidade principal, se é que existe, né? Na verdade, o sistema tem as 3 culturas, mas existe um objetivo principal, por exemplo, a madeira em si, ou o gado em si, ou todos em conjunto, né? Então, o nosso objetivo aqui do sítio, eu quero a receita das 3 atividades. Eu não plantei eucalipto só pelo eucalipto ou o passo pelo passo. Eu quero me beneficiar dessa integração nas 3 culturas. A gente almeja a receita das 3 culturas. Não tá, por exemplo, o eucalipto não é um componente arbóreo em função da pecuária, não é. Ela tem função, que é o equilíbrio da integração, mas ele também tem a sua atividade de receita que eu vou tirar com ele. E a pecuária com a pecuária. Você poderia dar discorrer um pouco sobre o grau de satisfação com o sistema de integração que você está trabalhando? Então, esse sistema de integração lavoura-pecuária, que eu sempre falo, eu acho que tem que falar e tem que saber, ele não é um sistema estático, não é um sistema mutável, não é um sistema que um produtor tem um perfil que vai plantar e que vai ficar. Ele é um sistema que você tem que trabalhar o manejo dele inteiro com esse equilíbrio entre a interação dessas plantas. Então, se você está proposto, está sabendo qual o manejo, qual a técnica a usar, os resultados estão sendo muito satisfatórios. Agora, o produtor que entra, que acha que está com o gado lá e que acha que algum dia vai ter a receita do eucalipto e vai deixar lá, ele não serve para o sistema. Ele não pode nem plantar. Porque daí ele vai, em vez vai ainda acabar falando com o sistema que não dá certo. Então, depende do teu propósito, da tua técnica e da tua disposição. Esse sistema, ele é mutável, ele muda. Por exemplo, se você estivesse vindo aqui há 3 meses atrás, você não via a paisagem que você viu hoje. Então, não pode ter essa coisa de deixou, tchau, vai embora, volto para vender o gado. Não, é o amadeiro. Fernanda, para finalizar, nós gostaríamos de perguntar a você, na verdade, pedir para você que você deixe uma mensagem, né, para aquele produtor ou aquele que pretende, né, começar um empreendimento rural, né, relacionado ao sistema de integração lavoura-pecuária, né? Assim, o que eu acho primordial, o produtor que for implementar esse sistema de integração pecuária, lavoura e floresta, ele tem que ter tecnologia, ele tem que ter uma orientação tecnológica. Ele não pode plantar por si só, porque tem muitos detalhes, é um sistema extremamente complexo, você está envolvendo mais de uma atividade, tem interação entre elas, então ele tem que ter uma orientação técnica em cima desse plantio. Ele sempre tem que saber o que vai acontecer daqui 5 anos, daqui 10 anos, qual o momento que eu tenho que interagir, porque ele tem que ter informação, e a informação ele vai conseguir através da orientação. Ele vai ter que regular qual que é o sombreamento, o que é excesso, o que é benéfico. Então, é essencial para qualquer produtor que queira implantar esse sistema é a orientação, ele tem que ter assistência. Tá ok. Fernanda, obrigado, tá, pela disponibilidade. A gente agradece, eu agradeço em nome do pessoal. Esse luar, nem lembram de olhar o luar na serra, mas esses não vivem. Em um mundo em que a palavra sustentabilidade ganha cada vez mais importância, sistemas de produção como a integração lavoura-pecuária-floresta
surgem como uma alternativa economicamente viável, ecologicamente correta e socialmente justa. Vou dizer agora do amanhecer. Raios vermelhados riscam o horizonte. O sol lá no monte começa a nascer. Lá na mata canta toda a passarada. E lá na paiada pia o chororó. O rei do terreiro abre a garganta, bate asa e canta em cima do paiol.